Não foi fácil conseguir que o Brasil fosse escolhido para sediar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Foi uma longa caminhada até que o sonho fosse concretizado. Agora, com o projeto nas mãos, surge uma preocupação. O corte de 50 bilhões de reais no orçamento geral da União, anunciado pelo governo federal, pode comprometer as obras de infraestrutura nas cidades que vão sediar os Jogos? É isso que nós vamos saber agora com o deputado federal pelo PSC do Rio de Janeiro, Hugo Leal. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Deputado, o que significa para o estado do Rio de Janeiro esse corte de 50 bilhões de reais? Olha, tem áreas que são afetadas. As áreas principalmente a área de assistência social, a área de cultura, mas tem áreas que estão preservadas como os principais investimentos, que são as obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Preservados esses, nós vamos agora preocupar com o que foi efetivamente cortado. Esse corte pode trazer prejuízos para a Copa e Olimpíadas? Não, esse último corte orçamentário de 50 bilhões não tem influência nesses recursos. Esses recursos já foram preservados. A própria presidente da República, Dilma Rousseff, já havia manifestado, o ministro do Esporte já havia manifestado. Nós tivemos um corte na época ainda do orçamento votado, ano passado, em final de 2010, que os recursos para as cidades sedes já tinham sido diminuídos de 900 milhões para 360 milhões. Ou seja, isso já era uma realização anterior, do próprio orçamento. Neste orçamento, esse corte agora não afetou o que já tinha sido empregado nas cidades sedes, inclusive o Rio de Janeiro. E como é que está o andamento das obras? Olha, o Rio de Janeiro é uma das cidades sedes que está com o seu cronograma dentro ainda da previsibilidade. Nós temos o estádio do Maracanã, que está passando por obras, nós estamos aí avaliando, temos agora uma inspeção do Tribunal de Contas da União, mas manifestou pela continuidade da obra. Agora, nós temos outros elementos ali, principalmente a questão das vias, das vias de acesso, a Transcarioca, que liga a Barra até o Galeão. Essas obras de transportes ainda vão demandar um certo tempo, mas também não foram afetados. Os recursos que estavam disponibilizados não foram afetados para essa área de infraestrutura. Então, isso foi falado pelo ministro do Esporte e foi confirmado pela presidente da República, e no corte desse orçamento de 50 bilhões de reais não tem nenhum item que possa atingir. Então, a princípio, nós estamos ainda dentro do cronograma, com a luz amarela acesa, mas dentro do cronograma. O senhor acredita que o Rio de Janeiro estará preparado para sediar a Copa de 2014? Como eu disse, nós estamos na luz amarela, ainda dá para poder ter atenção. O Rio de Janeiro tem algumas vantagens, a cidade tem uma certa mobilidade, vou só citar um exemplo diferente de São Paulo. Por exemplo, São Paulo não tem um estádio. Nós já temos definição do estádio, e o Maracanã vai ser a final da Copa. A FIFA não decidiu ainda, por exemplo, onde vai ser a abertura, existem 4 capitais disputando. Então nós estamos com condição. Eu acho que hoje, se eu pudesse apontar uma cidade que tem hoje as melhores condições de estabelecer como sede, eu diria que é o Rio de Janeiro, sem medo de errar, analisando as outras 11 cidades que estão também em fase de investimentos. Deputado, nós já vimos estudos que mostram que o turismo cresce consideravelmente depois de sediar uma Copa ou Olimpíada. O senhor acredita que essa também será uma realidade para o Rio de Janeiro? Olha, não resta dúvida, essa dimensão mundial que você dá a um evento desse, eu diria, não só na Copa do Mundo de 2014, mas principalmente nas Olimpíadas. As Olimpíadas, apesar de não ter um apelo publicitário tão grande quanto tem a Copa do Mundo, ela tem uma capilaridade, quer dizer, o número de pessoas envolvidas é muito maior. E nós estamos falando de uma cidade só, uma cidade sede, que é o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro não estaria disputando com outras 11 capitais aqui do Brasil, outras 12 capitais, no caso da Copa do Mundo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse período de 2014 a 2016 vai ser para o Rio a grande pujança, quer dizer, vai atrair ainda mais turistas, mais turismo para a cidade. Mas um turismo de qualidade, um turismo, que eu estou dizendo, que o município do Rio, que a região que também do estado do Rio, esteja preparado. Se esses investimentos todos que nós estamos observando, eles se consolidarem nesses próximos 2, 3 anos e consolidarem até o final de 2016, já com as Olimpíadas, eu não tenho dúvida que isso vai atrair muito mais turistas e
o Rio de Janeiro vai ter como grande parte da sua economia o turismo. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, torcendo para que o Rio de Janeiro faça um papel bonito na realização desses eventos.